Esse é Pânico 7. Esse filme lançou já tem uns meses, mas eu só assisti agora porque eu não vou no cinema. Espero o filme sair em algum stream ou pra comprar no YouTube. Aí eu assisto. Eu resolvi falar sobre ele. Um filme bem legal. O Pânico é uma franquia lendária do cinema, né? Teve 7 filmes, como tá no pôster. Eu acho estranho só ter 7 filmes. Eu achava que deveria ter bem mais. Vou comparar com Sexta-feira 13, tem mais de 10. Pânico é grande a esse nível, né? Lembro que Pânico é aquele tipo de filme quando eu era criança que eu tinha muito medo. Não que eu assistia, porque eu não assistia esses filmes, mas é só a lenda, né? O medo mesmo de Ghostface, de ser um filme de terror, que morre gente, eu tinha muito medo, né? Que morre gente, eu tinha muito medo. Mas depois de mais velho, lá pra adolescente, eu assisti e, cara, que ridículo. Tipo assim, não tem terror nenhum nesses filmes. Eu não sei como é que alguém consegue ter medo disso. Como eu tinha medo disso quando eu era criança. Mas é isso aí. O 7º filme, ele volta a mostrar a Sidney Prescott, que é a protagonista original dos filmes. Ela foi a protagonista durante 4, menos no 5 e no 6, que teve um problema de bastidores, no caso do final do 6, que as protagonistas, que eram essas duas, a Wandinha e a Samina, que eu esqueci o nome. Enfim, elas apoiaram teve a guerra, tá tendo lá, e elas apoiaram um lado que os produtores não gostaram muito e meio que tiraram elas. E não, eles tiraram elas dos filmes. Já avisando aqui, nesse vídeo terá spoilers tanto do Pânico 7 quanto dos outros Pânicos que eu possa acabar falando aqui, tá? Fica o aviso aí. Como eu falei, eles tinham planos para essas duas. Os filmes 5 e 6 eu gostei muito. Eles têm cenas muito boas. O 6 tem aquela cena do metrô, que talvez seja uma das melhores cenas do Pânico. É a minha cena favorita, eu acho que até agora. Ele tem aquela revelação que são 3, o Ghostface são 4, uma família, né? Era aquele policial, aquele menino do cabelo cacheado e outros. Mas algo bem interessante que eles estavam fazendo nessa franquia é que a protagonista, provavelmente, que essa aqui, provavelmente se tornaria o Ghostface, né? Porque ela é a filha do Billy Loomis, que é esse aqui, ó. Ela é a filha dele e tudo se encaminhava pra que ela se tornasse igual ao pai. Mas teve o problema, né? E ela não vai mais. É meio triste, né? Porque eu tava gostando dessa história. Acho que seria bem melhor do que foi apresentado nesse Pânico 7. Mas agora, voltando ao Pânico 7, não achei esse filme horrível, não. Não achei isso tudo. Não achei essa coisa ruim que todo mundo falava, ou que muita gente falava. Não é um filme bom. Eu não sei se é o pior filme do Pânico, porque o Pânico 3... eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro que eu não gostei do filme. Esse aqui eu até gostei. Ele é divertido, né? É um filme slasher. Tem muito que esperar de filme slasher além do que ele apresentou, né? Mas acho que o que esse filme de fato tem de pior da franquia inteira são os personagens secundários, né? Não é à toa que muitos deles morrem logo no começo do filme. Essa daqui tem uma morte bem... talvez é uma das melhores mortes da série, da franquia inteira. Que ela fazia uma peça, né? Não lembro qual peça era exatamente, mas ela ficava pendurada, tipo a Lady Gaga naquele show dela. Ela ficava mexendo pra lá e pra cá, e nisso veio o Ghostface. Ele apagou as luzes do teatro e enfiava a faca nela quando ela tava no céu, quando ela tava pendurada ainda. Como é que ela balançava e o cara só deixava a faquinha esperando ela. Aí passava a faca, aí depois ela voltava, a faca tava ali esperando ela. Essa morte é maneira demais. Tem uma coisa que que dá pra falar bem desse filme, são as mortes, né? Principalmente no começo. No final também, cadê essa moça aqui, ó? Ela também tem uma morte bem parecida com a dela, só que no chão, se eu não me engano. Esse moço aqui também, ele tem tipo a morte dele é um fatality, né? Lembra muito os fatalities do Mortal Kombat. Mas a personagem secundária, que no caso é a protagonista desse filme, nova que eles criaram, é a filha da Sidney Prescott. Essa atriz aqui, ela é muito boa. Ela fez acho que é 1883. É uma série de faroeste, que é um spin-off de Yellowstone, que eu nunca cheguei a ver Yellowstone, mas eu vi esse spin-off. Ela manda muito bem na série. Mas nesse filme aqui, ela vai... não acho que ela vai mal, não, mas ela é qualquer coisa, né? Até porque não tem como alguém fazer uma atuação muito boa num filme Pânico, né? Nunca vi alguém fazendo uma atuação boa na franquia inteira. E uma coisa que eles falam no filme é que a Sidney Prescott tem 3 filhos, mas ela é a única que aparece. Eu não lembro se no Pânico 5 eles vão até a casa dela. Eu não lembro se aparecem os outros filhos, porque, de novo, talvez eu esteja errado, mas ela é a mais velha. Então, se ela é a mais velha, os outros são crianças. Então, eles teriam que morar com ela e com o marido dela. Esse marido dela tem uma cena que é bem coisa de Pânico mesmo, né? Cena de filme de terror antigo. E, enfim, né?
o Ghostface tinha invadido a casa onde eles moravam. Esse aqui é o marido dela. Esse aqui, ó. Eles tinham invadido a casa onde eles moravam. Tava os três, né? A Sidney, a filha e o Ghostface ataca primeiro o policial, né? Eles têm uma briga e o policial cai da escada. E a impressão que passa, não é à toa que ele chega até a bater a cabeça no chão forte. A impressão que passa é que ele morreu. Não é à toa que o resto da cena, ele fica lá no chão, pra que ninguém vê, né? Nisso que ele tá lá no chão, aparentemente morto, a Sidney e a filha estavam atrás da parede, num esconderijo pra fugir. Só que o Ghostface acabou vindo e pega a faca dele e fura a parede pra tentar acertar elas, né? Porque lá nos Estados Unidos a parede é de gesso ou é de alguma outra coisa, então é fácil furar aquilo. Eu lembro do The Office, tem aquela cena do Andy que ele dá um soco na parede, velho. A cena é muito engraçada. Mas enfim, né? Não é sobre The Office, é sobre Pânico. Mas nisso que elas estão quase morrendo, de novo, o policial tava lá no chão, mas elas conseguem escapar. Só que nisso que elas escapam pra fora da casa e o Ghostface tá prestes a acertar elas, adivinha quem aparece pra salvar? O policial. Eu pensei, cara, e tipo assim, não só salva, como ele aparenta estar bem. E ele fica bem depois. Ele só vai ficar mal, quase morrer lá pro final do filme, que depois ele é capturado pela assassina. Mas depois daquele momento ele estava bem. E eu pensei, cara, você tava caído no chão esse tempo todo. A tua família tava prestes a morrer e você não fez nada. E ele tava bem, cara. Mano, que desgraçado. É que depois eu pensei, cara, talvez ele fosse ser um assassino. Ele fosse ser o Ghostface. O que não foi. Que seria até bom se fosse. Seria bem melhor se fosse os assassinos que tiveram no filme, né? Porque a revelação dos assassinos foi bem ridículo, eu diria. Essa mulher que é assassina, junto com esse cara, que eu nem lembro dele. Se não me engano, ele é o médico do hospital psiquiatra, que essas duas chegam aí em um momento. Se não me engano, é isso. Mas eu nem lembro dele. Essa mulher também, ela é a mãe do namorado dessa menina. Eu não gostei muito não da revelação do Ghostface. Mas algo que eu esqueci de falar também, né? Esses dois gêmeos, eles voltam. Eles são os melhores personagens secundários do filme. Não é à toa que eles aparecem nos outros dois. Esse cara, de novo, ele quase morre, mas não morre. Ele é o novo... Qual é o nome daquele cara? Aquele policial dos outros filmes que morre no quinto? É o Dewey, né? Acho que é o Dewey o nome dele. Que o Dewey, na franquia inteira, ele alerta com a morte, mas nunca morre. Até que ele morre no quinto. Então esse cara, ele é pra ser o novo Dewey. Junto com o policial, né? Porque eu esqueci de falar, mas o policial, no final, ele é muito esfaqueado. Então ele aparentemente morreria, mas não morreu. Então ele também é um novo Dewey nesse ponto. Mas não sei. Eu acho que no outro filme ele seja o Ghostface. Porque aquela cena da escada foi muito estranha. Muito estranha. Eles também trazem os clichês de volta, né? Então, tem o namorado da filha, que claramente é o Billy Loomis, né? Só que não é o Billy Loomis. Tem uma cena desse namorado que é muito... É ridícula essa cena. Stu, que é esse aqui, que era o amigo do Billy Loomis, que também era o Ghostface, o primeiro filme da franquia, ele em si teria voltado, né? Mas não era tudo um deepfake, era tudo IA. E um dos mistérios do filme era descobrir se era realmente um deepfake ou se não fosse, quem estaria fazendo esse deepfake. E no final era esses dois aqui. Também tem outro Ghostface, mas ele morre logo no começo e, enfim, ninguém liga pra ele. E eram esses dois aqui. Mas teve uma cena lá pro final do filme que o namorado... Cara, que coisa muito boa. Ele tinha que morrer só por conta disso. A morte dele foi merecida. Teve uma cena que ele tava testando se o deepfake era possível. Então ele fez exatamente a mesma coisa que o Stu tava fazendo. Então as mesmas caretas, o mesmo tom de voz, tudo, as mesmas falas, só pra testar se era verdade. E cara, que ele fez isso? E essa menina vê ele fazendo aquilo e, como ela não é nenhuma burra, né? Ela é um ser humano com alguns neurônios na cabeça. Ela acredita que ele é o Ghostface, né? O que todo mundo acharia. E não era ele. Talvez, eu fico pensando, cara, será que tinha mais Ghostfaces além dos que foram mostrados? Tipo assim, será que ele era um Ghostface sim, só que ele morreu por conta desses dois? Esse moleque, temos que de falar, mas eles também trazem os clichês do moleque esquisito, né? Que é o Stu, né? O Stu no primeiro filme ele é o esquisito e o Billy Loomis é o galã namorado da protagonista. E tem esses dois que são exatamente isso. Mas enfim, eu realmente acho que essa minha teoria dos outros Ghostface talvez seja real, né? Não sei. Algo que acontece é que, de novo, o Stu ele era assim um deepfake, mas essas duas, a Sidney Prescott e a repórter,
que eu esqueci o nome dela, eles vão no hospital psiquiatra e o médico diz que o Stu existia, que ele tinha mudado o nome dele, que ele tinha feito amizade com aquele primeiro Ghostface que morre no filme, mas eu não sei, tá? Eu não fui atrás também pra saber. Provavelmente esse médico era esse cara aqui, né? Que ele era um dos Ghostface. Mas será que ele falou mentira? Será que era verdade mesmo e o Stu está vivo? Ele talvez retorne no 8º filme da franquia? Mas o que eu realmente queria falar é sobre a Sidney Prescott e como ela é uma pessoa muito burra ou muito teimosa. Vamos lá. A Sidney, ela tem uma maldição. Tem uma maldição chamada Ghostface. Ou seja, a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer lugar dos Estados Unidos, ela pode se deparar com algum maluco que veste essa máscara e aquele sobretudo, faz aquela vozinha computadorizada desde o primeiro filme e vai atrás dela pra querer matar ela e todos os amigos dela e a família dela. A maioria das vezes, esse alguém é alguém próximo dela. Ou seja, isso acontece com ela praticamente todos os filmes da franquia, tirando o 6. Aí tu pensa, pô, Sidney, por que você ainda continua morando aí nesse país? Por que ela não vai embora? Cara, vira um... Sabe aqueles monges que moram no meio do nada, na montanha? Ela tinha que fazer isso, cara. Ela tinha que ter pensado 40 vezes antes de fazer uma família. Cara, essa menina, ela tem toda a razão de ser quem ela é. A culpa de tudo que aconteceu na vida dela, é da mãe, que é uma irresponsável. Ela é maluca, ela é irresponsável, cara. Ela é muito irresponsável. Ela tinha que sair daquele país urgentemente. Ela traumatizou a filha dela pra sempre, cara. Tipo assim, a filha dela vai viver com medo de tudo e todos pra sempre. Era só não ter o filho ou não casar. Se bem que a opção dela de casar com um policial é bem inteligente, né? Pelo menos nisso, um ponto pra Sidney. Mas ela tinha que sair dali, cara. Ela tinha que sair daquele país urgentemente. Não faz sentido ela continuar morando lá. Ela tinha que se isolar. Mas acho que é isso. Se alguém viu esse vídeo aí, deixa o like, compartilha, se inscreve aí no canal, comenta alguma coisa aí do que você acha. Valeu!